Olá, estamos começando mais um Arquivo Musical, agora na terceira temporada para contar a história do rock e do blues em Mato Grosso do Sul. Lembrando que se você quiser acessar as outras duas temporadas anteriores, você se liga no YouTube ou então na nossa página do Facebook. Eu recebo hoje um jornalista que é apaixonado pelo rock e do TCC, na finalização do curso de jornalismo dele aqui na UFMS, ele escreveu um livro sobre o rock em Campo Grande. Eu vou conversar com Éder Yanagita. Éder, muito bem-vindo ao Arquivo Musical. Eu é que agradeço o convite. Você vai ter muita história para contar hoje, hein? Bastante, né? São muitos anos aí, desde a década de 60 para cá, muita coisa aconteceu. Pois é, eu sei que você é apaixonado por rock, coleciona CDs, vinis. Você não é natural de Campo Grande, né? Não, eu sou de Santa Maria, Rio Grande do Sul. E aí você veio de Santa Maria, veio para Campo Grande? Eu passei minha infância em Santos, né, litoral de São Paulo, e cheguei em Campo Grande em 1989. E foi aqui que você se apaixonou pelo rock ou já foi em Santos? Não, foi em Santos. Foi em Como Santos, é que foi a sua... com o apoio da minha mãe, né, que sempre gostou muito de música, né. Ela até conta que quando estava grávida sempre teve o costume de ouvir música, ABBA, as coisas da época, né. E em 86... eu tinha 5 anos, ela me deu o meu primeiro disco de rock, que foi um disco do Kiss, chamado Creatures of the Night. E a partir dali eu me apaixonei. 5 anos que... aí a partir dali eu fui ganhando outros álbuns, né? Ozzy Osbourne, algumas coisas do Bob Dylan, e aí fui me apaixonando pelo rock. Que legal. Bom, aí virou um colecionador, né? O que mais que você coleciona? Biografias? Tudo que é sobre rock, né? Eu gosto dos vinis, né? Até hoje eu mantenho uma coleção de vinis, estou sempre pesquisando em sebos, né? Na internet, onde tem disponível vinil eu estou atrás. Tem coleção de CDs também, né? Que foi mais na época da juventude, né? É uma coisa mais recente. E gosto muito de ler sobre rock, né? Então, biografias dos grandes ídolos, dos grandes artistas, Jimi Hendrix, dos Beatles, tem muita obra literária envolvendo o rock. Bom, então, nesse programa, a gente conta a história da música, né, daqui, agora, nessa temporada, o rock e o blues, através desses depoimentos, quer dizer, não só dos músicos protagonistas da história, mas de pessoas como você, né, os jornalistas, radialistas, pessoas que fizeram parte, né, de alguma maneira dessa história. Eu estou vendo que você trouxe aí um exemplar, eu sei que vocês não editaram, você podia mostrar para a câmera, que é o Deitar e Rolar, a história do rock em Campo Grande, que você não escreveu sozinho, né, que foi o Marcelo Pereira. Isso, foi uma ideia minha com o Marcelo, na época nós estávamos na Universidade Federal, né, por volta de 2001 a gente teve a ideia de fazer esse trabalho, né, a gente atuava na Rádio Alternativa, que era a rádio laboratório do curso de jornalismo da Universidade Federal, e justamente por a gente estar ali em contato com as bandas, com os artistas, a gente começou a pensar nessa ideia de fazer um resgate dessa história, né? De colocar no papel um pouco disso, porque a gente percebia que não tinha muito registro, né? Até durante o trabalho a gente brincou com alguns artistas que a gente conversava, o pessoal fazia essa autocrítica, puxa, a gente tem história pra caramba, mas a gente não tem registro nenhum, a gente é super desorganizado, tudo. Então, a partir daí a gente pensou nesse projeto de registrar um pouco dessa história, né? Nossa, e ficou muito legal. E realmente é isso, né? Porque a gente, para fazer um programa desse, a gente também tem que pesquisar, né? E aí essas fontes são escassas, né? Tem alguns registros, né? A professora Maria da Glória Sarrosa, tem o José Otávio Guizzo, né? Com a moderna música popular urbana de Mato Grosso do Sul, mas são registros que precisam ser atualizados, digamos assim, né? Bom, então vamos contar um pouquinho a história desde o início. No seu livro aí, você fala sobre a origem do rock e do blues. Seria interessante, como é um programa para né, não só para quem fez parte da história, mas para as novas gerações, falar um pouquinho dessa história que você podia... A gente achou interessante, por ser um trabalho, né, acadêmico, fazer uma breve introdução sobre essa questão mesmo de como é que surgiu o rock, para fazer uma contextualização, né? O rock, na verdade, ele tem origem com os afrodescendentes, né? Uma junção aí do blues, do jazz, com a música branca, que era o country na época, né, nos Estados Unidos. O blues, até numa entrevista com o Bosco, ex-baterista do Bando Velho Jack, um músico muito experiente, né, muito tarimbado, ele brincava a própria enciclopédia, né? Eu falo que o Bosco é a enciclopédia ele é um cara rock assim aqui, as entrevistas que eu fiz com ele eram deliciosas, assim, dava para ouvir, realmente ficar conhece ouvindo muito. de novo. E ele brincava que assim, o blues era o lamento do rio Mississippi, né, dos negros
dos Estados Unidos, e o chamamé era o nosso lamento do Rio Paraguai, né? Então ele fazia essa associação entre esses dois que o estilos. Bosco tem uma coisa interessante, ele toca no Xalana de Prata, né? Tocou, né, anos ele aí, assim, metal, é um músico muito made in completo, Brasil. né? Assim, toca de tudo, né? Como todo bom músico, né? Ele sabe, conhece música, gosta de rock, mas conhece todos os outros estilos, né? É verdade. Mas aí então veio dessa junção. Da junção você tem de um lado ali o blues e o jazz, que eram músicas com influência afrodescendente, o gospel, né, que teve uma influência muito forte, inclusive em alguns artistas como Elvis Presley, conheceram o rock através da música gospel afrodescendente, e do outro lado você tinha o country, né, que era a música ali do sul dos Estados Unidos, né, e a partir dessa junção desses estilos é que surge o rock, né. Essa coisa mais do country, a gente tem um pouco Bob Dylan, né? Não tem, vem um pouco dessa o dessa Bob linha? Dylan, eles, assim, o pessoal, existem sempre os rótulos, né? O Bob Dylan seria o que o pessoal chama de folk rock, que tem muita influência do country, do country, né? Sim. Bom, e aí vamos para o rock no Brasil, quer dizer, que esses grandes nomes que surgiram, Elvis Presley, até o Chubby Checker, né? Tem tantos outros nomes que influenciaram toda uma geração, e aí Beatles, Stones, enfim. Sim, Mas aí esse rock chegou no Brasil, e você fala um pouco disso também. Né? O rock no Brasil é interessante, ele chegou, os primeiros, na época se chamava conjuntos musicais, né? Hoje a gente fala banda, mas na época eram os conjuntos musicais, eles começaram fazendo versão das músicas americanas em português, né? Então, tudo aquilo, Chuck Berry, Beatles, Marmalade, Turtle, essas bandas americanas, os conjuntos brasileiros pegavam essas melodias e criavam letras em português em cima disso. Eu me lembro dos Incríveis fazendo isso. Os Incríveis, né? Um sucesso grande deles, Era um Garoto que Como Eu, amava os Beatles e os Rolling Stones, né? Então, o rock no Brasil, ele desembarcou assim, né? Foi uma febre, uma onda, e obviamente tudo que acontece nos Estados Unidos chegava aqui de alguma forma, né? Muito influenciado também pelo cinema, né? No cinema você já tinha os filmes do Elvis Presley, né? E essas coisas todas foram criando uma onda aqui no Brasil. Aqui chegava um pouco mais tarde, mas chegava, né? Como é que surgiu então esse movimento aqui? Olha, o primeiro grande movimento, a gente não pode ter, foi a Jovem Guarda, né? O pessoal da Jovem Guarda, Roberto Carlos, esse pessoal todo começou cantando assim, cantando músicas de artistas americanos em português, né? E a partir disso, você teve a questão da rádio, que ajudou a difundir isso, os programas de TV, da TV Tupi na época, né? Isso tudo começou a criar um movimento no Brasil, porque o rock, na verdade, ele sempre tem uma tendência assim de surgir num período de adversidade. O rock, na verdade, embora você tenha muitas bandas e artistas que fizeram rock politicamente engajado, na verdade o rock era uma grande diversão, era um grande barato. Quando o Elvis Presley surgiu chacolejando e rebolando, aquilo lá era um absurdo, né? Era um tabu. E da mesma forma aqui no Brasil, né? Um país assim, nós tínhamos uma sociedade muito conservadora, e quando o rock desembarcou aqui também, realmente foi aquela quebra de paradigmas, aquele estouro, né? Isso. Tinha uma coisa, o rock tem uma atitude de rebeldia, né? De mudança, de rebeldia, né? A gente tem aí a época do Paz e Amor, Woodstock, né? Que influenciou toda uma geração. Em contraponto às guerras, né? Que estavam acontecendo no mundo, guerra do Vietnã, as invasões, você tinha o rock fazendo esse discurso já mais de paz e amor, vamos curtir, vamos aproveitar, né? Então, na verdade... E aí, Campo Grande ou Mato Grosso do Sul, como é que aconteceu esse movimento? Campo Grande é interessante. Uma das primeiras entrevistas que eu fiz para o livro, né, até porque eu fiquei responsável por essa parte mais antiga e o Marcelo uma parte mais recente, uma das primeiras pessoas que eu procurei foi a professora Maria da Glória Sarrosa, né? E foi muito interessante, me atendeu super bem na casa dela, a gente conversou por muitas horas. E é interessante, sim, Campo Grande, na década de 1960, né, 1950, era como nas palavras dela, uma grande fazenda, né? A cidade devia ter um pouco mais de 10 mil habitantes, né? E uma coisa interessante é essa coisa dos jovens, quer dizer, a galera estava entediada, né? Assim, você tinha, claro, um cenário musical rico com a música sertaneja, mas o jovem está sempre em busca do que é diferente, do que é inovador, do que sai dos padrões, né? E é um pouco nesse contexto que o rock começou a chegar aqui em Campo Grande. Algumas famílias que tinham condições, poder aquisitivo, mandavam os filhos estudarem
no Rio ou São Paulo. E aí também tinha toda uma história que eles traziam, né, essas influências, né, vindas de lá, né? Assim, né? Assim, você tem, por exemplo, casos como o do Paulinho Simões, que estudou no Rio de Janeiro, e quando ele foi estudar lá, ele teve contato com uma cena musical muito efervescente, não só de rock, né? Em todos os estilos, toda a indústria musical. E aqui em Campo Grande, o primeiro contato dessas pessoas foi através do rádio, né, do cinema. O rádio também, apesar de ser muito precário na época, né, o Paulo Simões conta que ele só conseguia ouvir rádio à noite, com muito esforço, que pegava um sinal de algumas rádios de São Paulo, do Rio de Janeiro, mas a partir disso é que eles começam a ter contato com essa cultura, com esses artistas, né? O cinema também influenciou muito. Porque o cinema era o único espaço que antes de começarem os filmes, né, as bandas podiam tocar lá, os conjuntos, tinha os conjuntos, né, musicais tocavam... que se apresentavam antes das sessões de cinema, né? Inclusive, um dos primeiros grupos que começaram a fazer isso foi montado pelo Miguelito, né? Que eram os Infernais. E assim, isso tudo contribuiu para o início da cena, né? E, mais uma vez, assim, a questão dos jovens, eles estão sempre em busca do que é diferente, do que é novo. Então, assim, quando começaram a aparecer as primeiras músicas, mesmo as coisas da Jovem Guarda no início, assim, aquilo chamou a atenção desse pessoal, né? E aí estimulou a criatividade para cada um começar a querer buscar o seu caminho também. Então, você falou do Miguelito, né? O Miguelito parece que foi um dos pioneiros mesmo, né? Que montou através dos Infernais. O Miguelito, ele sim é uma das enciclopédias da música em Mato Grosso do Sul, assim, né? Tive a oportunidade de estar na casa dele em algumas vezes, para a gente estar conversando, e ele, assim, desde muito novo, né? Até porque acho que a família sempre foi muito ligada em cultura, desde muito novo ele começou a mexer com música, né? Primeiro com esse conjunto Os Infernais, que se apresentava ali antes das sessões de cinema, e posteriormente ele veio a formar realmente o que foi, vamos dizer assim, dentro das nossas pesquisas, o primeiro conjunto musical que teve um trabalho de destaque, né, e também com algumas coisas de autoria própria, que foram os Mini Boys. Os Mini Boys foram o primeiro grande fenômeno do rock, né? Isso, nas nossas pesquisas, sim, realmente a primeira banda que apareceu e que teve um destaque regional e também com composições próprias foram os Mini Boys, né? Inicialmente era um desejo de dois irmãos, né, o José Luiz e o João Carlos. Eles eram filhos do subcomandante da base aérea e, assim, a gente sabe que os militares sempre têm, às vezes, acesso, principalmente naquela época, a uma estrutura melhor. Então, eles tinham alguns instrumentos, né, acompanhavam muita coisa, assim, que era estrangeira, sabiam inglês, e a partir dali sentiram vontade de também formar o próprio conjunto. E eles encontraram no Miguelito, né, assim, uma pessoa que ajudou, que foi fundamental para esse processo, né? O Miguelito tinha muita influência aqui em Campo Grande, a família dele, e a partir dali eles montaram o conjunto, inicialmente com 4 rapazes, né? E começaram a se apresentar. Aí tinha o Lúcio Val ainda, que era o quarto elemento, o quarto elemento, o Lúcio Val, que entrou por influência do Miguelito, né? A banda precisava de um baixista, né? E aí ele convidou o Lúcio para estar entrando na banda. Junto com os Mini Boys, apareceu, até tem um primeiro festival, né, que eles participaram, e apareceram os Bizarros, né, que era um grupo bizarro, né? Era o primeiro festival de música de Campo Grande, né? Inclusive uma das organizadoras foi a professora Glorinha, né? E ali realmente interessante, assim, conversando com ela percebendo esse movimento, né, das coisas que chegavam novas, ela teve a ideia de bolar um festival, né, de música para estar conhecendo os talentos da terra, né? Nesse primeiro festival, não chegou a ter participação de bandas de rock, né? Mas no segundo festival, sim, né? Aí já teve a inscrição do Mini Boys e dos Bizarros, que foi um grupo montado ali meio no improviso. Eles eram, na verdade, todos tinham como elemento comum a professora Glorinha, né? Eles eram alunos do então Colégio Estadual Campo Grandense, que hoje é a Maria Constância de Barros Machado. E a partir daquele núcleo ali, eles se conhecendo na escola, eles tiveram a ideia também de montar um conjunto. Os Bizarros era o Geraldo Espíndola, o Maurício e o Paulo Simões. E o Paulo Simões, exatamente. E levaram o primeiro prêmio, não foi? Foi. Na época, quando eles montaram, começaram os ensaios, eles estavam pensando no que eles iam apresentar, né? E aí eles tiveram, o Paulo Simões, o cunhado dele, trabalhava para uma gravadora, que era a Poligram. Então ele tinha acesso a alguns compactos, alguns trabalhos de artistas de renome, né? E chegou na mão dele um trabalho dos Mutantes, que era a música 2001,
E ele olhou aquilo, achou interessante, porque os Mutantes também tinham uma pegada muito interessante, que era fazer uma mescla de rock and roll com música popular, né? E eles acharam que casava bem, tinha violões, depois tinha uma parte mais pesada, e eles pegaram essa música e falaram, não, vamos apresentar isso aqui, porque isso aqui é interessante, né? E aí, para a apresentação, foi interessante, porque eles pensaram numa ideia assim, como é que a gente pode chocar a plateia, né? Como é que a gente pode fazer uma coisa aqui, um rebu aqui. E aí eles tiveram a ideia de usar umas roupas diferentes, né? Então, por exemplo, o Geraldo Espíndola se apresentou com ponche, né, uma calça de veludo. O Maurício, né, como o pai dele era aviador, ele usou um capacete, jaqueta de aviador, né? Então eles se apresentaram assim com um visual literalmente bizarro, né, e chamaram a atenção do público, né? E aí, não só pelo visual, mas também principalmente pela música, eles acabaram levando o primeiro prêmio, né, nessa categoria. O Mini Boys ficou em segundo lugar. É uma frustração até, né? Porque eu acho que com tanto sucesso que os Mini Boys tinham, o Miguelito até comenta que, na verdade, eles tiveram um erro de estratégia. Eles foram com um trabalho mais calmo. Os Bizarros foram com uma coisa mais pesada, mais inovadora, e isso acabou atraindo a atenção do público e dos jurados, né? Então, e a gente teve depois, indo na linha do tempo, a gente teve também, o Bosco tocou no grupo Euforia, né, que era ele, o Zé Antes Pretinho. do Euforia, nós tivemos o Ted Vemaguete e seus Besouros Maluquetes, né, que foi uma banda pós-Bizarros, né. Nesse inteirinho, assim, o Paulinho Simões já tinha estudado no Rio de Janeiro, e no Rio de Janeiro ele conheceu o Geraldo Roca, né, e aí lá eles ficaram muito amigos, né, tiveram a música como um ponto em comum e tiveram a ideia de voltar para Campo Grande para tentar fazer alguma coisa na área de música para juntar uma grana para ir para Machu Picchu, para viajar, né, para fazer algumas aventuras de jovens. E aí foi nesse momento que surgiu a ideia do Ted Vemaguete e seus Besouros Maluquetes, que era a ideia de fazer uma banda, se apresentar, né, nos clubes, Surian, né, onde tivesse um espaço para tentar juntar uma grana para se aventurar por aí. E nesse projeto eles contaram com o Bosco, né, e o Zé Pretinho para fazer isso, né? E infelizmente eles não tiveram muito sucesso, né? A ideia deles era uma ideia muito bacana, mas como eles mesmos dizem, eles estavam um pouco por fora do circuito, então eles queriam apresentar uns trabalhos mais pesados e isso acabou não atraindo muito o público. Não era muito a cabeça do público daqui, né, assim, no o pessoal momento. da época curtia muito os bailes, né? Inclusive acabaram assim, para tentar juntar alguma grana, para tentar ter algum sucesso no projeto, eles adaptaram o repertório deles para tocar um pouco de polca, um pouco de chamamé, intercalando com algumas músicas da Jovem Guarda, né? E para tentar fazer o projeto sair do papel. Depois eles desfizeram a banda e o Zé Pretinho e o Bosco, que faziam parte do Ted Vemaguete, resolveram formar a própria banda, que é o Euforia. E inicialmente o Zé Pretinho era um músico muito experiente e o Bosco ainda estava começando na bateria. Então eles falaram, seguinte, vamos fazer um estágio, vamos fazer umas viagens. E nisso eles foram para Coxim, que é uma cidade onde o Bosco tem família, terra natal do Bosco. Lá ele tinha uns contatos, eles conseguiram algumas apresentações lá, né? E embora ele tenha dito para a mãe dele que ia morar lá e trabalhar e fazer uma coisa, na verdade eles foram trabalhar em zona, né, tocar em zona, que era o que tinha para se apresentar, né? E numa dessas ocasiões, para tentar fazer um repertório um pouco mais adaptado, né, aos gostos dos clientes, eles acabaram introduzindo algumas músicas regionais e uma delas foi Pássaro Campana, né, que tinha uma pegada mais rock and roll na guitarra ao invés da harpa, né, que o Zé Pretinho executava e que é um dos primeiros registros do que seria a polka rock, né. O Euforia, ele durou ali meados da década de 70 até um pouco final dos anos 70, né, e aí tem um período assim que todos os músicos são muito... a opinião é muito incomum entre eles, que foi uma fase muito difícil para a música artística, assim, para autoral, que foi a fase da disco music, né, porque as apresentações ficaram muito difíceis, né. Os donos de clubes, de bares, entre contratar um conjunto com toda uma estrutura e cachê e botar um cara com toca-disco, né, tocando disco music, era muito mais barato, né, colocar o cara com toca-disco. E estava sucesso na época, então... Tinha estourado, tinha novela na Globo, né, e tudo mais, Dancing Days. Então, esse final da década de 70 foi um período muito difícil para todas as bandas, para todos os artistas. Alguns se adaptaram a essa situação, né? Você tem, por exemplo, o caso do Miguelito, que depois do Mini Boys formou o Zutric,
né, e que no final da década de 70 o Zutrix se dissolveu para se tornar uma banda de baile, né, de conjunto. E no caso do Euforia, eles acabaram, né, encerrando as atividades, e aí foi uma fase em que o Bosco assim, foi fazer outras coisas para depois retomar nos anos 80 com Alta Tensão, né. O Arquivo Musical de hoje está falando com Éder Yanagita, um jornalista apaixonado pelo rock. A gente para o intervalo e daqui a pouco estamos de volta.